Deixa eu só pegar aqui o slide. Bom, enquanto eu vou separando o slide aqui, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou o William, né? Eu sou mestrando em estudos literários na Unesp de Araraquara. Sou formado em História, então vim para uma área um pouco diferente. E eu quis pegar um aspecto, digamos, um aspecto um pouco diferente assim da obra, né? Que a minha pesquisa em específico no mestrado, ela é relacionada com a parte da... Eu estudo a Inulindalê, então, símbolos no Inulindalê e tal. Então, eu queria pegar alguma coisa relacionada com essa parte da religião, mas o Tolkien, como ele mesmo diz na carta 142, ele queria que a religião não chamasse atenção, digamos assim. A religião não era para ser um ponto focal do trabalho. Ele também não gostava muito de alegoria, e então ele não queria que também fosse uma alegoria, mas ele queria que fosse quase como se a questão do trabalho dele em relação à religião fosse simplesmente uma parte de moral e ética e tal. Então, relacionado a isso, eu pensei em demonstrar onde a gente chega em relação a ritos e rituais na Terra-média, entre os filhos de Ilúvatar e os filhos de Aulë, e ver, com base no que a gente sabe, o que a gente pode extrapolar em cima disso. Então, vamos começar com algumas bases. Mesmo ele tendo tentado evitar essas coisas, o Tolkien, ele, como qualquer pessoa que é religiosa ou que vive num mundo religioso, que é o nosso caso, ele deixou certos traços de religião e ritual e tudo no trabalho dele, porque é meio que a nossa cultura e a gente escreve sobre o que a gente conhece. Dessa maneira, a gente pode encontrar, por exemplo, o silêncio de cerimônia, que é observado tanto pelo Faramir, com o Frodo e o Sam, quanto pelo Aragorn, depois da coroação dele, em relação aos hobbits. Então, é um traço aí de rito e ritual, que o Faramir diz, que eles olham para o oeste, para Númenor, que era, e para terra, as terras imortais que sempre serão e tal. Dessa forma, além de a gente também, por exemplo, os Rohirrim, que são orgulhosos de os cavalos deles serem descendentes da montaria do Oromê e tal. Então, tem dentro do trabalho dele uma relação com o sagrado ali. E sabendo isso, a gente precisa fazer uma separação, uma diferenciação do nosso tempo com o tempo deles. Então, no caso do nosso tempo, quando a gente vai escrever coisas, quando a gente vai ler coisas religiosas, geralmente essas coisas religiosas acontecem num tempo mítico, num tempo lendário, o famoso passado in illo tempore, ou seja, na origem do tempo, a origine. Para pegar um termo do Mircea Eliade, os personagens profanos, que somos nós, estão separados temporalmente dos personagens sagrados, que são, por exemplo, os heróis gregos, as divindades gregas, etc. Um exemplo da Grécia Antiga. Quando a gente chega no mundo ali do Tolkien, isso não tem essa separação. Os elfos, eles são uma espécie de... Seria até muito similar aos heróis dos mitos gregos, e eles vivem lado a lado nas Terras Imortais com figuras divinas, com os Valar. Então, eles vivem em Illo Tempore, eles vivem nesse tempo lendário. Então, quando a gente vai fazer essas postulações e extrapolações em relação a ritos e rituais, a gente tem que aceitar esse tempo lendário como um tempo histórico e, a partir dele, extrapolar. Então a gente vai para os primeiros. A gente chega ali nos filhos de Aulë, os que
não estavam exatamente no plano, mas que foram adotados pelo Ilúvatar. No Silmarillion a gente consegue ter uma ideia, algumas ideias de como eles são, assim, como povo, né? Primeiro de tudo é que o Tolkien mantém a associação que tem na mitologia nórdica, que é uma das principais fontes dele para os anões, que os anões têm com as rochas. No caso, os anões da mitologia nórdica, eles são vermes que surgiram das carnes do gigante Ymir. Eles eram sempre associados com as rochas e com as profundezas e tal. O Tolkien mantém essa associação, inclusive no apêndice A, a gente consegue ver que o costume mortuário deles é ser enterrado diretamente na pedra, quando eles não podem fazer isso, é até uma coisa muito específica, tipo, eu sou descendente de um anão queimado, que após a Batalha de Azambizar, se não me engano é o nome da batalha, eles têm que ser queimados porque são muitos. Então é uma coisa além do normal, uma coisa fora do normal. Então é noteworthy, né? Então a gente tem essa associação com a rocha. A gente também tem a vida deles relacionada sempre com os subterrâneos, né? As minas de Moria ali, sob a montanha também. Então, muito provavelmente a adoração que eles tivessem a um vala como o Aulê, por exemplo, que eles chamam de Mahal, seria quitônica. Quitônico do grego quiton, que é uma adoração subterrânea, geralmente relacionada com ritos de fertilidade, com agricultura, mas também com coisas subterrâneas no sentido mais do além-vida, por exemplo. Então, muitos deuses gregos, por exemplo, eles têm um aspecto olimpiano e um aspecto quitônico. O Hermes, por exemplo. E esse aspecto quitônico do Hermes, ele é associado ao além-vida, aos subterrâneos e tal. Então a gente tem essa associação quitônica, a gente tem essa associação com as rochas, e a gente também tem, no caso de o conto dos elfos sobre eles ser verdadeiro, porque é um conto do ponto de vista dos elfos, tudo que a gente tem ali como Silmarillion é uma coisa vinda do ponto de vista dos elfos. Se isso for realmente o ponto de vista deles também, que a gente não sabe, esse ponto de vista deles como um povo adotado, externo à criação e adotado por Ilúvatar, pode demonstrar que no mundo em que realmente a gente fosse olhar isso de uma forma estritamente pragmática, que a adoração a essa divindade tivesse surgido depois do contato com por exemplo, os elfos. Então, se a gente fosse analisar do ponto de vista se fosse uma religião no nosso mundo, isso seria uma coisa que seria interessante de se notar. Vamos agora para os elfos. Os elfos, eles são o oposto dos anões. Eles têm uma adoração celeste. Eles adoram Manwë, eles adoram Varda, principalmente Varda, do ponto de vista de uma adoração de estrelas e astros ali. Eles cantam hinos a ela diariamente, quando a primeira luz das estrelas surge. Eles usam o nome dela como uma espécie de, digamos, uma proteção ali, por exemplo, a luz que é dada pro Frodo, né? Mas, tirando essa parte, eles não demonstram muitos cultos, muitos ritos, muitos rituais. Isso pode-se pressupor que eles esperem um retorno a Amã e a próximo das árvores, que são muito importantes para eles, de um ponto de vista, pode-se dizer, espiritual ali. Então, talvez os elfos da Terra-média simplesmente não façam ali suas adorações, seus ritos rituais, porque eles estão deslocados do local onde isso seria apropriado. Mas a gente pode pegar, por exemplo, as 3 preces númenóreanas, que a gente vai ver daqui a pouco, como um exemplo do que eles talvez façam, já que fica implícito que a adoração númenóreana é uma emulação da adoração dos elfos, que eles veem em Eldamar e tal. Além disso, a própria ideia de eles terem elfos da luz e elfos das trevas, né, Calaquendi e Moriquendi, indica que essa divisão de quem viu as árvores e quem não viu as árvores é muito importante. Então, que nem eu falei para vocês, as árvores de Valinor possivelmente teriam também uma pintura
sei lá, um relance ali de espiritualidade, talvez religião e culto. Então, isso colore, mais uma vez, o roubo da Silmarils por uma figura teologicamente negativa, poderia trazer aí, então, um ponto de vista delas como relíquias religiosas. Por fim, em exata oposição aos anões, eles se veem como os Eruhini, os primogênitos entre os Eruhini, ou seja, os primeiros entre os filhos de Ilúvatar, de Eru. Então, e isso encaixa muito bem com coisas que a gente vê na vida real, principalmente com religiões nativo-americanas, de que todos os povos, o nome deles, na língua deles, significa o povo, porque eles são o povo. Eles são o povo que foi criado por deuses e tal. Vamos agora para o terceiro grupo. O nosso grupo. Homens. Homens são aqueles que estão mais distantes de um ponto de vista de tempo e de espaço da divindade, né? Eles não têm acesso aos Valar, eles nunca tiveram acesso aos Valar, eles só ouvem falar dos Valar através dos elfos, e eles não têm a ligação próxima com Aulë, com um dos Valar, que os anões têm. Então, dessa forma, como eles se afastam do sagrado, eles têm mais espaço para povoar ali com ritos e rituais. Então, a gente já começa vendo ali isso na criação de Númenor. A criação de Númenor é a criação de um lugar seguro para os humanos e tal, longe da sombra, mas também é a criação de uma teocracia. Quando se cria Númenor, a gente cria também a figura de um sacerdote rei que une 3 tipos de poder. Ele tem o poder representativo, porque ele tinha o sangue dos 3 clãs élficos, o Elros Miniatur. Ele tinha o sangue dos 3 clãs élficos e o sangue das 3 casas de Jedi. Ele também tem um mandato divino, que nem os reis da nossa Idade Média, porque ele foi entronado pelos deuses, pelos Valar. E ele também tem ascendência divina, tanto com o sangue dele sendo o élfico, mas também, principalmente, porque ele descende da Maia Melian, né? Então, essa era a única figura que ali liderava o culto e tal, era o único que podia falar o nome de Eru, era o único que podia falar qualquer coisa em cima do Meneltarma, que é um Axis Mundi e um Imago Mundi ao mesmo tempo, né? O ponto ao redor do qual o mundo dos homens orbita, né? E coloca justamente os homens de Númenor no seu centro. Eles tinham 3 diferentes festivais durante o ano: o Eru Kiermi, o Eru Laitalê, o Eru Hantalê, ou seja, a oração a Eru, a adoração a Eru e as graças a Eru. O primeiro, um festival de primavera, em que o rei pede um bom ano. O segundo, um festival de meio de verão, onde se agradece o crescimento dessa lavoura que foi pedida lá no primeiro. E o terceiro, um festival de colheita, no fim do outono, em que se agradece a colheita que acabou de ter e possivelmente se oferta os primeiros frutos dessa colheita a Eru. Além disso, em Númenor, a gente tem 2 outros tipos de culto. Um deles, aliás, um tipo de rito. Um deles, que não parece ser associado a nenhum outro culto, é a ideia de colocar ramos de Oelaere nos barcos para que eles retornem. E o outro é o culto aos mortos, que parece surgir ali pouco antes de se iniciar o culto a Morgoth. Esse culto a Morgoth, ele é associado ao Grande Templo, e a associação ao Grande Templo faz com que ele seja... Os templos, mas depois disso, sejam vistos negativamente. Então, qualquer adoração feita pelos Númenóreanos pós Akalabeth seria provavelmente uma adoração feita externamente, em locais públicos, altares públicos e tal. Talvez até... aliás, talvez não, a gente sabe que se torna e se continua sendo um culto de pico, como se fazia, por exemplo, entre os minoicos, só que se muda do Meneltarma para o Mindoluin. E os dois, obviamente, são espelhamentos das montanhas de Aman. Então, quando tem-se a queda ali de Númenor, esses Númenóreanos vão para a Terra-média, e lá esse papel do sacerdote rei continua com os reis de Arnor e Gondor. E o papel deles de ser sacerdotes pode ser interpretado como continuando nos seus regentes também,
como, por exemplo, no caso do juramento de Cirion, em que o regente diz o nome de Eru, né? Os hobbits, rapidamente, eles, apesar de serem uma divisão dos humanos, eles, sendo, por exemplo, cultos, como o Frodo, podem até utilizar do vocabulário da teologia dos elfos, mas eles não participam disso. Além de uma pequena citação que tem as autoridades na parte das charadas no escuro, no prólogo do Senhor dos Anéis. Então, para terminar, os homens, então, quando eles têm ali o retorno do rei, eles fazem essa continuação dos Númenóreanos, né? O Mindoluin toma o lugar do Meneltarma, o Halfdinen e a Mon Anwar, eles tomam o lugar das casas imensas, foram construídas pelos mortos em Númenor, e eles continuam essa tradição do sacerdote rei através ali da linhagem de Aragorn Elessar, que inicialmente ele é coroado por um Maiar, né, por Gandalf, em nome dos Valar, mas quando ele é para passar essa coroa para o filho dele, ele acaba ele mesmo coroando o filho, então é um sacerdote coroando um outro sacerdote, um rei coroando outro rei e assim por diante. Para fechar esse ciclo, a gente vê que a adoração de Morgoth surge novamente no The New Shadow, que a gente tem lá no volume 12 da The History of Middle-earth, em que Tolkien começou uma continuação de Senhor dos Anéis e acabou não dando prosseguimento, mas lá a gente vê que isso voltou, a gente vê que esses tabus, digamos, acabam caindo. Então, por exemplo, o personagem principal que tem essa adoração a Eru, usa o nome de Eru, o que não podia acontecer anteriormente, e ele também chama Morgoth de Melkor, o que demonstra ali talvez um fim de uma diminuição da visão de Melkor como uma criatura tão negativa assim. Mas enfim, o que a gente pode postular então dos humanos? Eles têm essa adoração de pico, que seria muito similar à dos minoicos, que parece ser baseada na dos elfos. Essa adoração de pico é relacionada, né, com figuras, por exemplo, as testemunhas de Manwë e etc. E associado a coisas da agricultura, né? Então seria uma adoração muito também sobre a fertilidade, o que a gente teve em muitos lugares na nossa realidade. Finalizando, então, são esses as pequenas migalhas de rito e ritual que o Tolkien deixou. São algumas postulações. Então a gente tem um culto quitônico, um culto celeste, um culto de pico. E a partir disso a gente poderia extrapolar mais algumas coisas, mas, enfim, meu tempo vai acabando aqui, então eu vou encerrando. Muito obrigado. Bom, dando sequência então, agora é o Lucas Novaes. Olá, boa noite a todos. Primeiramente agradeço ao Stefano, ao Sérgio, por proporcionarem esse momento, não só de aprendizado, mas também de partilha dos nossos trabalhos, dos nossos estudos sobre Tolkien. É muito profícuo estar aqui, primeiramente. Agradeço a todos aqueles que partilharão conosco também. Então, eu sou o Lucas, eu vou apresentar aqui, montar a minha apresentação, um minutinho só. Aqui. Então, o trabalho, eu sou o Lucas, primeiramente, então, eu sou doutorando aqui da Unesp FCLAR e o meu orientador é o Cido, assim como creio que a maioria de vocês aqui. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é, na realidade, um recorte da minha tese de doutorado, que trata sobre a temática da personagem Tom Bombadil como um mistério irredutível dentro do universo ficcional tolkieniano. Nessa perspectiva, o recorte proposto para a apresentação de hoje é Tom Bombadil e os elementos da natureza. O que ocorre? Tolkien ele já coloca um posicionamento que é extremamente relevante sobre a personagem Tom. Tom Bombadil é uma das personagens mais misteriosas e controversas citadas por Tolkien, criadas por Tolkien em seu universo ficcional.
E, de acordo com o próprio autor, mesmo em uma era mítica, deve haver alguns enigmas, como sempre há. E Tom Bombadil é posto justamente dentro dessa era mítica, proposta em O Senhor dos Anéis, como um mistério intencionalmente criado e assim disposto. Quando Tom Bombadil entra dentro da narrativa de O Senhor dos Anéis, o grupo formado pelos hobbits Frodo, Sam, Merry e Pippin, eles estão atravessando a Floresta Velha, fugindo dos Cavaleiros Negros enviados por Sauron, vilão da obra, e eles se sentem muito cansados e eles percebem que há algo diferente no ar que permeia a floresta, e esse algo causa sonolência. Eles reclinam então sobre um salgueiro, e este salgueiro vai aprisionar 2 dos hobbits e também vai acabar tentando afogar o Frodo. Sam, que não cai nessa armadilha, digamos assim, ele percebe que Frodo estava sendo afogado, recolhe o Frodo, e então Frodo e Sam se veem numa situação extremamente delicada nesse contexto narrativo, na qual tanto Merry quanto Pippin estão presos dentro do salgueiro. E eles tentam chutar o salgueiro, tentam também acender uma fogueira, o salgueiro os ameaça, e então Frodo sai correndo loucamente pela floresta, pela trilha, não sabendo muito bem o porquê. Mas, então, nós temos a cena na qual, nesse momento, Tom Bombadil aparece em O Senhor dos Anéis. Frodo, de repente, parou, ouviu uma resposta, ou pelo menos pensou ter ouvido. Parecia que vinha de trás, da parte baixa da trilha dentro da floresta. Voltou-se e escutou, e logo não teve mais dúvidas. Alguém entoava uma canção. Uma voz grave, alegre, cantava, despreocupada e alegre, mas as palavras não faziam sentido. Meio esperançosos e meio amedrontados por algum possível novo perigo, Frodo e Sam ficaram paralisados. De repente, saindo de uma longa cadeia de palavras sem sentido, ou pelo menos assim parecia, a voz ficou mais alta e clara, explodindo nesta canção. E aí, no livro, nós temos o trecho desta canção, que recortei aqui. Frodo e Sam pareciam enfeitiçados. O vento foi abrandando, as folhas não se agitavam mais nos galhos paralisados. Houve nova explosão de música. E então, de repente, saltando e dançando pela trilha, apareceu por cima dos juncos um velho chapéu gasto, de copa alta, e com uma pena azul comprida presa à fita. Com mais um salto e um pulo, apareceu um homem, ou pelo menos assim parecia. De qualquer modo, era grande e pesado demais para ser um hobbit, embora não alto o suficiente para ser uma pessoa grande. Mas o barulho que fazia era digno de uma delas. Pisando forte, com grandes botas amarelas que lhe cobriam as pernas grossas e avançando pelo capinzal e por entre os juncos, como uma vaca que desce para beber água. Vestia um casaco azul e tinha uma longa barba castanha. Os olhos eram claros e azuis, o rosto vermelho como uma maçã madura, mas que se franzia em inúmeras rugas provocadas pela sua risada. Nesse momento, nós temos, desde a primeira aparição de Tom Bombadil no romance, um conjunto de aspectos que nos dão essa referência aos elementos da natureza. Nós temos um ambiente que é sonoro, provocado pela conversa entre as árvores, e também musical, pois Tom Bombadil aparece em uma explosão de música. E a música, ela é uma referência ao próprio elemento ar. Nesse sentido, o contexto no qual Tom Bombadil aparece é um contexto aéreo marcado por essa relação entre a música, que representa o ar, e também a poesia, que também representa o fogo. E essa relação entre música e poesia em Tom Bombadil vão também estar vinculadas à magia. A magia que faz parte de todo o universo ficcional tolkieniano, mas também a magia através da qual Tom vai realizar aquilo que nós podemos entender de certo modo como feitiços. É o modo através do qual ele exerce a sua magia. Nesse sentido, há também a coloração das roupas de Tom, a sua barba castanha que remete à terra. Nós temos também o salgueiro fazendo referência à terra. Nós temos os olhos claros e azuis
que não só fazem referência à água, mas também uma manifestação purificada do fogo. O rosto vermelho, mais uma vez fazendo referência ao fogo. Nós temos também as botas amarelas, a presença do próprio lago, que Frodo quase foi afogado, também fazendo referência ao elemento água. Nesse sentido, há uma composição aqui que retoma os 4 elementos da natureza. E essa composição vai se reiterar ao longo do romance, conforme nós vamos ver em algumas imagens. Aqui nós temos a própria figura de Tom Bombadil, a partir da descrição do romance. E é interessante porque, quando eles caminham em direção à casa de Tom Bombadil, após Tom resgatá-los por meio da sua música, no caminho destaca-se o surgimento de névoas, que sobem dos rios e de vapores no solo. E os hobbits começaram a sentir que toda aquela terra era irreal e que estavam caminhando num sonho agourento, do qual nunca acordavam. Isso é muito interessante justamente porque esse caminhar nas névoas retoma mais uma vez o elemento ar e também vai dar uma tonalidade muito onírica à figura de Tom Bombadil e também à sua casa. Há outras imagens que também farão referências a outros elementos. A lareira é uma imagem muito importante e que reaparece muitas vezes ao longo da estadia dos hobbits na casa de Tom. O fogo na ampla lareira diante deles queimava, com um cheiro doce, como se fosse alimentado de troncos de macieiras. Quando tudo estava em ordem, apagaram-se todas as luzes da sala, com exceção de uma lamparina e de um par de velas, colocadas em cada um dos lados da guarda da chaminé. Então o frutadouro se aproximou deles, segurando uma vela, desejou-lhes boa noite e um sono profundo. Essa cena é muito interessante, no qual os hobbits ficaram ali, e ali o que nós temos? Um destaque dado à própria lareira, ao próprio fogo. Essa relação música e fogo faz parte, de um modo ainda mais especial, da personagem Tom Bombadil, quando nós também relacionamos a própria criação de Arda, na qual nós temos a música dos Ainur, que são criaturas divinas, criadas pelo Deus Criador, Eru Ilúvatar, e essas criaturas divinas, através da sua música, juntamente com a chama imperecível, vão constituir a própria criação do mundo ficcional, a criação de Arda, na qual se localiza tanto a Terra dos Valar quanto a Terra-média, e também a natureza vinculada a Tom Bombadil. Aqui um trecho do diálogo entre Frutadouro, esposa de Tom Bombadil, e o Frodo. Ele é o senhor das florestas, das águas e das colinas. Então toda esta região estranha lhe pertence? Na verdade não, respondeu ela, e o sorriso que tinha no rosto desapareceu. Isso seria um fardo pesado demais, acrescentou ela em voz baixa, como se falasse consigo mesma. As árvores e o capim e todas as coisas e todas as... Perdoe-me. Pesado demais, acrescentou ela em voz baixa, como se falasse consigo mesma. As árvores e o capim e todas as coisas que crescem ou vivem neste lugar só pertencem a si mesmas. Tom Bombadil é o Senhor. E aqui em inglês é interessante porque o termo utilizado não é Lord, como em The Lord of the Rings, mas Master, indicando essa maestria e não uma possessão, que é uma relação totalmente diferente. E também a água. Hoje é dia de Frutadouro lavar tudo, disse ele, o dia de limpeza do outono. É muito interessante porque, enquanto Tom Bombadil vai se vincular muito fortemente ao fogo e ao ar, Frutadouro vai se relacionar à água e à terra, formando um equilíbrio elemental extremamente interessante, presente não só no trecho, mas também em todo o universo ficcional de Tolkien, na cena da criação. Relembrando aqui, nós temos apenas um recorte, então me detenho a alguns pontos que são mais relevantes à apresentação. Por fim, os elementos da natureza, juntamente com esse ambiente onírico, se fundem na noite na qual os hobbits passam a primeira noite na casa de Tom Bombadil, onde cada um dos hobbits, na ocasião, vai ter um sonho que faz referência, que remete a um elemento da natureza. Na calada da noite, Frodo teve um sonho sem luz. Via agora a lua nova nascendo. Sob sua luz tênue, aparecia diante dele uma parede negra e de pedra, perfurada por um arco escuro, que parecia um portão. Frodo tinha a impressão de estar sendo erguido e passando pelo arco
descobriu que a parede de pedra era um círculo de colinas e que no centro dela ficava uma planície, no meio da qual se levantava um pináculo de pedra, semelhante a uma enorme torre, mas obra da natureza. No topo estava a figura de um homem, logo galgando o céu, pareceu parar por um momento sobre a cabeça deste homem, reluzindo nos cabelos brancos que o vento agitava. Subindo da planície escura, vinha o grito de vozes cruéis e o uivo de muitos lobos. De repente, uma sombra, na forma de grandes asas, passou cobrindo a lua. A figura levantou os braços e uma luz emanou do cajado que segurava. Uma águia enorme deu um voo rasante e a carregou para longe. As vozes gemeram e os lobos uivaram, se lamentando. Um som como de ventania trouxe o ruído de cascos, galopando, 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 vindo do leste. Cavaleiros negros, pensou Frodo enquanto acordava, ainda com o som de cascos ecoando em sua cabeça. Perguntou-se então se teria coragem de abandonar a segurança daquelas paredes de pedra. Permaneceu imóvel, ainda escutando, mas tudo agora estava no mais absoluto silêncio, e finalmente ele se virou e adormeceu novamente, ou vagou em algum outro sonho, do qual não se recordou depois. Aqui nós temos justamente essa imagem deste homem, que depois nós saberemos que esta visão faz referência a Gandalf sendo preso na Torre de Orthanc, mas nós temos aqui justamente esse homem que emana luz, a luz como uma manifestação purificada do fogo. Em meio a um sonho sombrio, essa imagem de luz que surge neste contexto. Ao lado, Pippin sonhava tranquilo, mas algo mudou em seus sonhos, ele começou a se agitar e a resmungar. De repente acordou, pensou ter acordado, mas mesmo assim ainda escutava na escuridão o som que perturbava seus sonhos. Tip, tap, esquique. O som era como de vento agitando galhos, dedos de árvores arranhando parede e janela. Cric, cric, cric. Ficou imaginando se havia salgueiros perto da casa. Então, de repente, teve a terrível impressão de não estar numa casa comum, mas dentro do salgueiro, e escutando aquela horrível voz chiada, rindo dele novamente. Nesse sentido, nós temos essa figura do salgueiro, o falar do salgueiro, que nos remete ao elemento ar. Temos, por fim, foi o barulho de água que Mary escutou em seu sono tranquilo, água fluindo suave, depois se espalhando irresistivelmente por toda a volta da casa, num lago escuro e sem margens. Borbulhava sob as paredes e subia devagar, mas de um modo que não deixava dúvidas. Vou me afogar, pensou ele. A água vai penetrar as paredes e invadir a casa. Então vou me afogar. Pareceu-lhe que estava deitado sobre um brejo lodoso e, ao se levantar, colocou o pé no canto de uma parede fria e dura que revestia o chão. Mary, então, tem um sonho aqui que nos remete ao elemento água. E, por fim, Sam, que não sonha, coloca: pelo que pôde se lembrar, Sam dormiu toda a noite completamente feliz, se é que as pedras ficam felizes. Sam não sonha, mas a imagem da pedra, esse sono de pedra, faz-nos remeter também ao elemento terra. Nesse sentido, há forte presença dos elementos da natureza que estão presentes em Tom Bombadil, enquanto personagem, estão presentes na relação entre Tom Bombadil e Frutadouro, essa relação de complementariedade, não apenas marital, mas também envolvendo os elementos da natureza, e esse tom onírico que envolve toda a casa de Tom Bombadil também possibilita essa complementariedade dos elementos, manifestada e percebida nos sonhos de cada um dos hobbits. E assim finalizo a minha apresentação. Mais uma vez, agradeço muito a todos pela atenção e também por todas as partilhas que se realizaram, que ainda se realizarão. Bom, dando continuidade então, a próxima pessoa é a Livian Barbosa. Tem 18 minutos. Tá bom, Livian? Ok, eu vou colocar aqui no slide. Só um segundo. Peraí. Ai, acho que foi. Tá. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Livian. Eu sou orientanda do professor João Batista, da área de Letras Clássicas aqui da FCL.
Estou no meu primeiro ano de mestrado em estudos literários também pela FCL, e eu também faço parte da área de letras clássicas, né? Então eu dei um jeito de relacionar aqui Tolkien a essa área. E para hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha pesquisa, que ainda está em andamento, né? Então eu dei a ela o título de Resiliência e Autossacrifício, a Pietas como condição das rotas heróicas de Enéas, Aragorn e Frodo. Bom, basicamente, a minha pesquisa ela toma como método o comparativo, né? E ela busca analisar o conceito de pietas, que foi um importante valor moral romano, e a sua construção na trajetória de Enéas, que é o herói da epopeia latina Eneida, escrita pelo poeta Virgílio, para compará-la com a pietas representada pelos heróis Frodo e Aragorn, do Senhor dos Anéis. E tudo isso, né, a partir da hipótese de que ela seja a condição implícita de suas perseveranças e do sucesso de suas missões. Bom, mas antes de eu falar um pouquinho sobre a Pietas e as outras personagens, né, eu acho que é importante nós compreendermos como podemos correlacionar o Senhor dos Anéis à Eneida, né, uma obra que nós podemos pensar que pode ser tão distante assim do Senhor dos Anéis. Bom, basicamente, o Senhor dos Anéis, ele é uma das obras que compõem o cânone literário da mitologia inventada pelo Tolkien, que ele deu o nome de legendário, ou legendário, né? O legendário, portanto, ele é o resultado do interesse de Tolkien na criação de línguas fictícias e, sobretudo, do seu desejo de construir um passado épico para a Inglaterra. E isso, como ele bem mesmo afirma em uma de suas cartas, né? Aqui eu trouxe a carta de número 131, na qual ele afirma que eu tinha em mente criar um corpo de lendas mais ou menos associadas, que abrangesse desde o amplo e cosmogônico até o nível do conto de fadas romântico, que eu poderia dedicar simplesmente à Inglaterra, ao meu país. E em uma outra de suas cartas, ele também afirma, ele também escreve as possíveis influências que ele recebeu para a composição do seu legendário, né? Então, basicamente, ele vai dizer que ele teve como influência várias fontes mitológicas, entre elas a greco-latina, que aqui nos interessa aqui, ou até mesmo as mitologias nórdica, norueguesa, finlandesa, entre outras. Então, disso, nós podemos concluir que o Tolkien, para isso, né, para a criação do seu legendário, ele teve sim contato com essas obras. Ele mesmo afirma que foi leitor de Homero, isso nós podemos ver pelas suas cartas e também pela sua biografia. Ele teve contato com o latim também desde muito cedo, e muito provavelmente ele deve ter lido, sim, a Eneida de Virgílio. Então, daqui nós podemos traçar esse elo, né, já que o Senhor dos Anéis pode muito bem, sim, ter sofrido dessas influências, assim como as demais obras que compõem o seu legendário. Mas então, do que se trata a Eneida? Talvez aqui a maioria não deva ter lido ou não deva conhecer muito a respeito, mas a Eneida, basicamente, é uma epopeia latina escrita no século I a.C. pelo poeta Virgílio. Ela é composta por 12 cantos inacabados. No entanto, nesses 12 cantos, o Virgílio nos conta a trajetória de Enéas, que foi um príncipe troiano. Aqui só um adendo, o Enéas ele foi filho da deusa Vênus, ou Afrodite, e do humano Anquises. Então, o Enéas ele foi um príncipe troiano que fugiu da guerra de Troia para salvar os seus penates. Penates são os deuses lares das famílias romanas, ou seja, aqueles que protegem os lares dessas famílias, né? Então, ele foge da guerra de Troia para salvar os seus penates e assim fundar, né, cumprir com o seu destino maior, que era o de fundar as bases de Roma no Lácio. Lácio seria a região central ali da Itália. No entanto, né, essa missão ela só pode ser cumprida pelo Enéas por ele ser o único que porta um valor caríssimo aos romanos e essencialmente latino, que é a pietas. Então, graças a pietas, nós podemos considerá-la como o fator que garantiu o sucesso da sua missão. Mas, de novo, do que se trata a pietas? A pietas, ela foi um dos principais valores morais romanos
cultivados durante a Antiguidade Clássica. No entanto, ela é traduzida sofrivelmente, digamos assim, por piedade. E por que eu falo isso, né? Porque ela não abarca o significado, ela não carrega o significado de piedade que nós temos hoje, que é muito atravessada pelo cristianismo, né? Mas sim, ela se definia pelo amor à pátria, pelo respeito aos antepassados e pela submissão aos deuses. Entretanto, a Salema, na sua dissertação de 2012, ela foi uma das primeiras pesquisadoras a, de fato, se aprofundar com mais afinco aos valores morais da Eneida, sobretudo na figura de Enéas. E ela vai nos dizer que existem outros valores que dão suporte para a realização da Pietas de Enéas. E quais são eles? O labor, o fatum e a humanitas. Bom, o labor seria esses trabalhos penosos enviados pela deusa Juno. Juno é a deusa Hera, no grego, esposa de Júpiter / Zeus. E a Juno, ela fica o tempo inteiro da narrativa da Eneida contra os troianos, contra essa jornada. Então, ela envia diversos desafios, diversos obstáculos para o Enéas enfrentar. Então, esses seriam os labores. O fatum seria esse destino irrevogável, indiscutível, né, que é atribuído ao Enéas para fundar as bases de Roma. E a humanitas é um sentimento de benevolência, de humanidade, ou melhor dizendo, de amor à pátria que o Enéas sente, né? Ou seja, ele possui um amor muito grande pelo seu pai Anquises, pelo seu filho Ascânio, pelos troianos, e é graças a esse amor que ele consegue salvar o seu povo e, por conseguinte, salvar assim, os romanos, né, que vieram depois, e o império. Então, é isso que a figura de Enéas representa. Bom, sabendo então que nós podemos fazer essa correlação entre o Senhor dos Anéis e a Eneida, né, e sabendo agora então um pouco sobre como que funciona a Pietas de Enéas, quando nós lemos o Senhor dos Anéis e temos noção do caráter das missões de Aragorn e Frodo, né, e também das responsabilidades que eles devem assumir, é possível associá-los, né, à figura de Enéas, porque são rotas muito parecidas, são missões muito parecidas. E é daqui, então, que eu formulo a minha hipótese de que eles também possam ser aquilatados com a qualidade de pi, ou de piedosos, né? Pi aqui está no genitivo do latim. E, para sustentar essa minha hipótese, eu trago, então, o autor Robert E. Morse, né, em sua obra Evocations of Virgil in Tolkien's Art, Jericho for the Classics, de 1986. Ele foi o primeiro pesquisador a, de fato, fazer essa relação entre Aragorn, Frodo e Enéas, e apontar Pietas como o motivo implícito que move a perseverança de Aragorn e Frodo. Então, pensando em uma possível Pietas para o Aragorn e para o Frodo, e relembrando dos três pilares que sustentam a Pietas, como disse a Salema, eu pensei da seguinte forma até o momento, né, porque eu ainda estou desenvolvendo isso, mas então, para o Aragorn, o seu labor seria essa perseguição sofrida e batalhas enfrentadas contra os inimigos enviados por Sauron. No caso de Frodo, seria esse caminho tortuoso até Mordor, carregando o peso de um anel. A Humanitas poderia ser equivalente aqui aos dois, né? Para o Aragorn, eu pensei até o momento pelo amor ao seu povo, e o Frodo pelo amor à Terra-média. Eu faço essa diferenciação pensando na dimensão das missões aqui dos dois, né? Já que a missão do Frodo tem uma dimensão muito maior do que a missão do Aragorn, mas não que o Aragorn não ame a Terra-média ou algo do tipo. E o fatum é um dos problemas, ou melhor, é uma das questões que diferenciam as rotas heróicas aqui de Aragorn, Frodo e Enéas. Entretanto, para o Aragorn, eu penso num fato, né? Pensando então que ele é esse herdeiro de Isildur, que ele carrega toda essa responsabilidade consigo,
o seu fato poderia ser aquele de restaurar o seu título de rei e dar início à Era dos Homens. Mesmo que aqui não seja aquele destino, né, traçado para o herói épico, como é para o Enéas, pois não é um destino irrevogável ou algo do tipo, o Aragorn ele ainda pode escolher fazer isso ou não. E para o Frodo, bom, o Frodo ele é um hobbit do condado, né, um hobbit comum. A gente pode pensar, o anel era do Bilbo, então agora tornou-se de sua responsabilidade. Né? Só que não, porque, na verdade, o Frodo ele não aceita nenhuma missão, né? Isso não está imposto a ele, não foi imposto a ele. Ele se oferece por essa missão. Então, continuando, né, aqui eu tenho um problema que seria o fato, já que pela ausência do fato, nós teríamos o lugar ao livre-arbítrio nas rotas dessas personagens. Então, como eu falei, o Aragorn ele possui esse destino, entre aspas, porque lembrando, não é aquele destino igual ao do Enéas, ele ainda pode escolher, né? É claro que o Aragorn ele faz parte, né, desse arquétipo do herói épico, então ele se aproxima muito da figura do Enéas. Ele é também uma figura muito envolta por profecias, mas ainda assim ele pode escolher. No entanto, apesar de ter essa responsabilidade, né, esse fardo sobre si, ele não delibera com as divindades, que seriam os Valar, né? Já que aqui, na Terra-média, eles se distanciaram, mesmo que eles tenham enviado os Istari, que são os magos, para fazer frente ao poder de Sauron e para incitar coragem nos demais, ainda assim, né, como eu bem cito aqui o Stein, a figura do Gandalf, por exemplo, é muito importante para toda a narrativa. No entanto, ela não é definitiva, pois no final quem faz as escolhas não é ele, não cabe a ele fazer essas escolhas, e sim os demais, né? Os elfos, os anões, os homens, né? Os hobbits, aqui no caso o Frodo. Bom, então, o Frodo, então, ele aceita esse fardo por escolha própria também. Então, nós temos que o quê? Pela ausência do fato, nós temos a presença do livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é um dos traços essenciais que compõem o herói romanesco, ao contrário do herói épico, né? Já que ao herói épico é negada essa individualidade. Não que o Enéas não tenha essa individualidade, isso pela leitura da Eneida nós conseguimos perceber. Mas essa missão não é sobre ele, é sobre o seu povo, né? Então ele já sabe o que o espera, ele precisa cumprir com o que foi traçado a ele. Aqui no Senhor dos Anéis, não. Eles não sabem o que, qual é o destino, né, que os reserva. Então eles precisam fazer escolhas o tempo inteiro. Então esse é um dos problemas ainda que eu estou pensando, né? E também que envolve uma certa questão entre gêneros, né? Entre o gênero romanesco e o gênero épico. Mas é isso. Então, para compensar a minha falta de conclusão, né, eu trago aqui as possíveis contribuições do meu estudo, que seria, então, uma possível expansão do alcance dos estudos sobre a Eneida na área das letras clássicas, além de melhor entender como elementos da clássica epopeia virgiliana fornecerão bases composicionais para a obra-prima de Tolkien. Eu acho que eu falei muito rápido. E aqui estão as minhas referências. Muito obrigada. Bom, dando continuidade, então, agora é o Samuel Santana. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço igualmente também a oportunidade de estar presente aqui. E falar de Tolkien é sempre um prazer, ainda mais com um público gabaritado como esse que nós temos aqui, né? A gente pode realmente elevar a nossa discussão para altos níveis, né? Vou compartilhar aqui a minha apresentação de slides. Vamos lá. Aqui. Só um minuto. Aqui, todos estão conseguindo ver?
Eu não consigo ver o chat, mas enfim, suponho que sim. Então, vou me apresentar aqui, para quem não me conhece. Sou o Samuel, sou mestrando em estudos literários aqui pela casa também, pela Unesp, orientado pelo professor Cido Rossi, como também a grande parte. E o título da minha apresentação de hoje é A Queda de um Reinado, uma análise trágica de Gondolin. E o ímpeto que moveu essa apresentação aqui foi a minha paixão tanto pelos estudos clássicos e pela mitologia greco-romana e sobretudo, a obra tolkieniana, que é o grande interesse de todos aqui, certo? E mais especificamente, Gondolin me chama muita atenção porque ela faz parte do que a gente chama de os 3 grandes contos da Primeira Era, né? O universo ficcional de Tolkien, o legendário, né, o cânone da sua mitologia pessoal, ela é composta por diversas histórias, diversas narrativas, mas nas suas cartas e, enfim, ao longo de toda a sua vida, ele sempre destacou os 3 mitos situados, né, no passado heróico da Terra-média, que é chamada de Primeira Era, o Senhor dos Anéis e o Hobbit, enfim, fazem parte da derrocada da Terceira Era, e ele considera essas histórias basilares porque essa é um dos motivos da minha pesquisa, porque elas são muito significativas em termos dos gêneros literários que são abordadas em cada uma dessas histórias. A gente tem Os Filhos de Húrin, que é a obra-mor que eu estudo no meu mestrado. Temos também Beren e Lúthien e temos, enfim, A Queda de Gondolin. A Queda de Gondolin, ela me chama muita atenção, sempre chamou, aliás, porque ela tem uma relação curiosa com o seu criador, porque ele considera essa uma das histórias mais importantes do seu passado mítico, se não a mais importante, mas paradoxalmente ela é a menos finalizada desses 3 grandes contos, né? E é uma das mais antigas também. A gente tem aqui nas cartas em que ele diz que a queda de Gondolin, que conta a história de Idril e Eärendil, foi escrito durante a sua licença do exército, durante seu papel na Primeira Guerra Mundial, em que ele estava acamado, em 1917. E notem também para a demora que a bibliografia tolkieniana demorou para poder, enfim, trabalhar com esses textos antigos, né? Porque em vida o Tolkien publicou, né, pouco do seu material escrito, e nós temos edições editadas propriamente, né, de cada um desses mitos pelo seu filho e herdeiro literário Christopher Tolkien, somente no 2º milênio da nossa era, né? A gente tem Os Filhos de Húrin sendo publicado no seu volume individual somente em 2007, Beren e Lúthien em 2017, e A Queda só vai ser publicada em 2018, sendo que, de acordo com as referências aqui, né, ela começa a ser escrita aí no início do século XX, então são exatos 101 ou 102, a gente já vai ver mais a respeito disso, anos até essa história ser editada de forma única, né? E o que é essa tal de Gondolin, né? A Gondolin é um reino oculto dos elfos da Primeira Era, né? A gente tinha vários reinos que faziam frente à força do primeiro inimigo, o primeiro Senhor do Escuro, o Melkor Morgoth. E Gondolin se destaca porque ela é um reino oculto, né? Ela é uma fortaleza que abriga algumas pessoas, né? A gente vai ter referências a Gondolin nos próprios Filhos de Húrin, em que o pai do Túrin Turambar, o Húrin, ele é abrigado quando jovem em Gondolin, e por ser um reino oculto, ele é um reino que não pode ser divulgado, né? Então eles não têm o costume de aceitar muitos estrangeiros, mas ele consegue dar um jeito de ser refugiado e depois solto. E com relação à bibliografia desse mito, né? A gente tem muitas versões, como todos os outros 3 grandes contos, né? Todos eles possuem formas em prosa e em verso, porém, Gondolin ela tem um destaque maior para a prosa.
o primeiro manuscrito existente, né, é o Tour and the Exiles of Gondolin, que é um manuscrito pré-legendário no sentido de que ele ainda não fazia parte do cânone, porque esse cânone ainda nem estava estabelecido ainda. Ele fazia parte daquele período do Book of Lost Tales, em que a gente tinha, na verdade, a história de um anglo-saxão que viajaria para uma ilha mágica, Tol Eressëa, e lá encontraria elfos que iam contar histórias para ele sobre o seu passado lendário. E lá a gente já tem as referências a Gondolin, né? Eu coloquei aqui entre parênteses que esse manuscrito é chamado pelo Christopher de Tour A, porque essa mesma história ela vai ser ainda reescrita mais 2 vezes, né? Primeiro ela vai ser passada a limpo pela sua esposa, a Idis, e depois ele ainda vai reescrevê-la, que é o chamado Tour C, que é a versão que a gente encontra no The History of Middle-earth, volume 2. E apesar do Tolkien na carta ter dito que é 1917, o Christopher questiona um pouco aí a memória do seu pai, dizendo que talvez isso aí tenha se dado por volta de 1916. Destaco aqui também para o Delay of the Fall of Gondolin, o Tolkien na sua empreitada por escrever versos sobre o seu universo ficcional. Ele escreve muitas, né, vamos traduzir por baladas, né, o Delay. A gente tem a balada de Tinúvial, que é a famosa história de Beren e Lúthien, e ele tem esse poema também sobre Gondolin, que está uma forma curiosa, pouco utilizada pelo autor, que é o poema dístico, né? São poemas com a rima latina, né? Ao final dos versos a gente tem a rima e versos de mesma métrica, mesma extensão, né? E temos a versão em prosa mais conhecida também, que é o The Tour e sua chegada a Gondolin, que foi publicada pela primeira vez em 1980 nos Contos Inacabados, que conta justamente o início da história, né? Que é Tour chegando a Gondolin, mas não mostrando a sua derrocada. Que isso está contado no Tour and the Exiles of Gondolin. E a história, em resumo, vai contar o herói Tour, que é um humano, um dos homens, que ele é selecionado pelo Valar Ulmo para encontrar esse vale oculto de Gondolin, porque ele teria um papel decisivo para a sua restituição, digamos assim. E é notável que ele seja um estrangeiro, porque Gondolin é um reino élfico fundado pelo Turgon, que foi enviado pelo próprio Ulmo no passado também. E, enfim, quando a gente chegar nas referências gregas, a gente fala um pouco sobre essa questão do estrangeiro, né? Um homem está sendo chamado para ser o representante desse reino élfico, vai se casar com uma princesa élfica e tudo mais, né? E a sua queda, ela se dá por meio de uma traição pelo elfo Maeglin, que por inveja do Tur, ele acaba fugindo de Gondolin, e por promessas de Melkor Morgoth de que ele ia ficar com a amada de Tur, a Idril, ele acaba revelando a localidade do reino, e assim Melkor envia uma horda épica dentro do sentido até do próprio legendário, né? A gente nunca viu uma batalha tão grande assim, porque ela é uma batalha com batalhões de orcs, um exército de dragões e um exército de balrogs também. E a referência aqui greco-latina que eu trago em específico, né? A gente pode fazer, claro, muitas analogias com a história contada nas epopeias homéricas, mais especificamente, né, a Ilíada, né, que a gente é apresentado a nós a história dos gregos e dos troianos, né, e na queda de Troia, apesar disso não ser mostrado no poema, né, a gente acompanha somente o último ano da guerra, mas não, enfim, a queda de Troia. Mas me chama muita atenção pelo teor trágico a gente trazer o Sete contra Tebas, a tragédia do Ésquilo, né? Hepta Epi Tebas, e que é relevante porque ela mostra também exatamente a derrocada de um reino muito importante, que é Tebas, e não somente da cidade, mas também a queda de uma linhagem lendária, que é a linhagem dos Labdácias, a linhagem também do Cadmo, né? O Cadmo é o fundador de Tebas, e ele vai ter, né, alguns descendentes. O Labdaco, ele entra em específico, ele chega a ser o terceiro rei de Tebas, mas ele entra em específico porque ele que começa a maldição sobre a sua linhagem.
e da qual, né, o seu filho Édipo vai ser a figura mais proeminente na tragédia Édipo Rei. No momento histórico, né, mítico, em que esse Édipo contra Tebas se passa, o rei de Tebas é o Eteocles, que é o filho, ao mesmo tempo irmão de Édipo, né? Édipo vai se casar com sua mãe Jocasta e vai ter alguns filhos com ela. O Eteocles, ele é o atual rei de Tebas, porém, ele vai enfrentar uma invasão do Polinices, que é o seu irmão, que deveria ser rei de Tebas também. É dito na mitologia que eles fazem um acordo de revezar o governo de Tebas, só que o Eteocles acaba não compartilhando o poder com o Polinices e por isso o seu irmão ele acaba liderando esse ataque contra Tebas com um exército relevante também, em específico 7 guerreiros relevantes que, enfim, vão chegar nessa derrocada da linhagem, né, e a quase destruição de Tebas, mas Tebas ainda depois consegue um novo governo com o Creon, o cunhado de Édipo. A questão da tragédia, do trágico que eu trago aqui nessas duas histórias, né, é o caráter do coletivo, porque, note, é muito interessante que seja a queda de Gondolin e não a queda de um herói específico, visto que nas tragédias gregas, né, o caráter mais relevante seja a queda do herói trágico, né, e aqui nós não temos uma pessoa, né, um herói específico, nós temos uma cidade, um reino. E a tragédia, ela, devido à sua tradição religiosa, ela é um evento coletivo, né? Vem parte dos ritos ditirâmbicos ao deus Dioniso, né? Que vai originar o teatro. Então a gente tem esse caráter de um povo sendo representado, né? A gente tem o povo sendo representado na figura do herói. E aqui no caso de Gondolin a gente tem agora não esta personificação humana, a gente tem uma personificação local, né? É um reino específico demonstrando a queda, a derrota que o povo élfico, ou em maior escala, né, os povos livres não da Terra-média, né, em específico, mas agora, né, de Aman, de Valinor e da Terra-média, no caso da Primeira Era, contra o inimigo maior que é Morgoth, certo? E o erro trágico também é, claro, um ponto essencial para as tragédias, que é aquele ponto da narrativa em que a gente vai ter uma virada entre a fortuna e o desespero que vai desembocar na catarse, né? E eu trago aqui também um caráter, né, muito relevante, que as tragédias gregas, elas expressam sempre o seu passado mítico, o seu passado glorioso, e é muito relevante que Gondolin também esteja, né, representando um passado mítico da Terra-média, o passado mítico dos elfos, né, porque sabemos que o Silmarillion ele é elfocêntrico, certo? E, bom, comparando aqui a questão da linhagem, a gente tem, então, essa tradição do Lábdaco, do rei Laio, do rei Édipo, do rei Eteocles, e a gente tem também essa tradição dos reis de Gondolin, que vão passar, né? A gente tem, como eu disse, o fundador, o Turgon, chega a ser um rei élfico, mas depois o Tuor, ao se casar com a sua filha, a Idril, ele acaba sendo também, passando esse bastão para a raça dos homens, e aí que vai gerar uma miscigenação que vai render heróis lendários na mitologia tolkieniana, como o Elros e o próprio Elrond, que são os meios elfos, né? Eles são seres que podem escolher entre a vida mortal dos homens e a vida imortal dos elfos. E o erro trágico aqui a gente tem associado com a traição do Maeglin, o sobrinho do rei Turgon, pela questão da inveja. E a questão do estrangeiro que eu disse, que é muito relevante também, que a gente tem a inserção de estrangeiros, porque a própria tradição dionísica da tragédia, ela tem raízes estrangeiras. É dito no mito que o Dioniso ele vai ser criado em terras asiáticas, né, na Trácia, uma região a oeste, a leste das outras capitais gregas. Então, esse caráter coletivo ele tem um caráter estrangeiro, ele tem um caráter oriental, né? Só para finalizar, eu trago aqui uma questão
fundamental na relação dessas duas cidades, que são os 7 portões de Gondolin e os 7 portões de Tebas. A peça se chama justamente 7 contra Tebas porque o Polinices traz 7 guerreiros lendários, cada um para enfrentar um dos portões que guarnecem a Tebas. Inclusive, o último portão vai ser defendido pelo próprio Eteocles, e é lá que o próprio Polinices vai enfrentá-lo, e é onde a gente tem a derrocada do herói trágico, porque os dois acabam morrendo em combate. Mas isso faz tudo parte do cerco a Tebas. E Gondolin vai ter 7 portões também, lendários, 7 portões, cada um com nome, cada um com um material, e a gente tem muita simbologia por trás dos materiais a serem utilizados, a madeira, o ouro, que vai fazer referência às árvores dos Valar. E eu trago aqui a questão do número 7, que é um número cabalístico, né? Eu trouxe aqui a referência do grande Pitágoras, né? Que diz que a soma do 3, o triângulo seria o espírito, e o 4, o quadrado seria a matéria. É a passagem do conhecido para o desconhecido e que faz com que o 7 seja associado com a perfeição. Por isso que o 7 é também muito associado com o número da sorte e etc, né? Meu tempo está acabando, eu trago só essa última citação aqui do capítulo do Silmarillion que trata da queda de Gondolin, que é chamado justamente de Túr da queda de Gondolin, que a gente tem aqui as proporções épicas sendo tomadas então, né? Porque cercados atrás de colinas encantadas e sem trilhas, eles não permitiam a entrada de ninguém, mesmo que estivesse fugido de Morgoth, perseguido pelo ódio. E as notícias das terras lá fora chegavam, e eles sem pacto distante, e eles não lhe davam grande atenção. Os espiões de Angband, a fortaleza de Melkor, procuravam por eles em vão, e sua morada era como um rumor e um segredo que ninguém conseguia desvendar. Encerro aqui então com as minhas referências e agradeço muito pela paciência de todos. Muito obrigado. Bom, dando continuidade, então, o nosso último apresentador de hoje é o João Batistucci. A câmera apareceu aí? Ainda não, né? Tá, tô aqui. Deixa eu colocar os slides. Foi? Certo, gente. Eu sou João Vitor Batistucci, também mestrando em estudos literários na casa, né, na FCELAR, na Unesp, e também orientando do professor Cido Rossi. E por que a escolha dessa apresentação hoje, né, nesse simpósio? Deixa eu só passar a moto, acho que já passou. Eu fiz uma disciplina, né, sobre história da tradução, e durante a proposta, né, da gente analisar uma determinada tradução de livro ou outra escolha, eu acabei optando por dar uma olhada na nova tradução de O Senhor dos Anéis e acabei me deparando com várias estranhas escolhas que causam um certo estranhamento, um certo afastamento do texto, né, que a gente tem contato no Senhor dos Anéis. Então, deixa eu dar um determinado segmento, já apresentando para vocês, né, qual que é a trajetória. A gente vai ter 3 traduções aí do Senhor, a gente vai ter 2 traduções do Senhor dos Anéis, ou uma terceira, se a gente for considerar a da Arte Nova, feita lá nos anos 80, que eu não consegui obter ainda em e-book para conseguir dar uma olhada nela também, apesar de parecer ser bem estranha. Mas bom, a gente vai ter a tradução de 2001, feita pela Martins Fontes, né, pela Lenita, pela professora Lenita. E em 2019 a gente vai ter a nova tradução de Senhor dos Anéis, feita pela HarperCollins, com um conselho de tradução que conta com o Reinaldo José Lopes e o Ronald Kimsey, né? Mais outros que fazem parte, junto com o Samuel Couto, que é, né, quem administra as publicações de Senhor dos Anéis no Brasil, as obras de Tolkien. Mas, bom, o que a gente vai dar uma olhada, né? Por que acontece esse estranhamento na obra? Primeiro a gente precisa olhar o que os tradutores falam, né, no momento que estão executando essa atividade aí para promover. A gente vai ter a fala do Kimsey, que né, que está na nova edição do Senhor dos Anéis. Cumpre dizer que, de cerca de 500 mil de palavras que ela contém, não há uma só que não tenha sido sopesada e decidida. Ao contrário de tantas obras que surgem no mercado editorial, frequentemente traduzidas com critérios personalíssimos, a gente já vê aqui uma cutucada, né, na tradução anterior.
Às vezes discutíveis, este exemplar foi vertido para o português com o apoio de um conselho de tradução. Participaram deles tradutores acadêmicos, profissionais de edição e revisão, e este amador que tem a seu favor o apreço pela obra tolkieniana e dezenas de experiência com sua tradução e divulgação. Então a gente já vê aqui, né, uma cutucada à tradução anterior e uma espécie de ironia, né, na qual ele se propõe a fazer a verdadeira tradução de Senhor dos Anéis no Brasil. E a Lenita, né, ela não vai ter nenhum escrito sobre a tradução, a gente vai ter o editor falando sobre esse processo, na qual coloca mais as suas especialidades do que o método na qual ela optou por traduzir. Mas, citando aqui o que está no texto no livro, né, a tradução ficou a cargo de Lenita Maria Rimoli Esteves, mestre em tradução pelo Instituto de Estudos Linguísticos da Unicamp. A revisão do texto e a tradução dos poemas foram realizados por Almiro Pizeta, professor de literatura de língua inglesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ronald Edward Kimsey, membro da Tolkien Society, de seu grupo de estudos linguísticos Quendely, especialista na obra de J.R. Tolkien, encarregou-se da revisão final. Então a gente aqui já não tem uma apresentação do método, enquanto o tradutor, né, a nova tradução, já se propõe essa ideia de um conselho de tradução que sopesou cada palavra meticulosamente. E bom, eles vão tecer críticas principalmente, né, a essa ideia da gente aproximar o autor do leitor. Se a gente for pensar numa tradução servil, que vai fazer o quê? Adaptar o texto original ou traduzir o texto original de uma maneira que fique mais acessível aos leitores da língua que está recebendo essa nova tradução. É uma ideia crítica, né, que a gente vai ter lá do Walter Benjamin no começo da sua carreira, que ele vai compor essa ideia de que o momento que você traz o autor ao leitor, se perde a essência, se perde o conteúdo original da obra. E a gente também vai ter o Berman, né, falando que as grandes prosas elas se caracterizam por um certo escrever mal, um certo não controle da sua escrita, porque afinal a gente está lidando com um texto que tem aproximadamente 600 mil palavras. Isso quando a gente fala só dos livros, né, dessa trilogia ou o livro total do Senhor dos Anéis, mais os apêndices, os poemas originais e as suas ilustrações. Opa, deixa eu passar aqui. Então, a gente vai colocar que essa nova tradução ela está levando o leitor ao autor, pregando essa fidelidade ao texto original, mantendo as qualidades e todas as características que o texto original de Senhor dos Anéis contém. Gente, desculpa pela voz estar oscilando, que está um pouquinho frio onde eu tô, então tá difícil. Mas bom, começando com uma certa piadinha aí, a gente tem, né, a estalagem do pônei saracoteando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um objeto específico, né, um capítulo específico da obra, para a gente conseguir ver o todo, como se vai refletir essa nova tradução na obra toda do Senhor dos Anéis. Né? A gente vai ter o capítulo 9, no primeiro livro do Senhor dos Anéis, que vai ser o At the Sign of the Prancing Pony, no original. Na tradução antiga da Lenita, a gente vai ter No Pônei Saltitante, e eles vão colocar na nova tradução na estalagem do pônei empinado, né? O que já surge uma certa estranheza, uma certa maneira que você lida com... Não fica tão poético, não fica tão... Parece que não combina, não sei se é uma questão emotiva, uma questão de afeição pela tradução anterior. E eu fui dar uma olhada, né, no dicionário de como a gente poderia traduzir, principalmente a palavra prancing, né? E a gente tem algumas possibilidades, que poderia ser ação de empinar, curvertear, cabriolar, saracotear e empinar. O saracotear ficaria mais bonito, né? Mas, bom, então no capítulo a gente já tem essa mudança dessa identidade, né, dessa estalagem tão marcante, principalmente porque a gente vai ter o boom lá dos filmes em 2001, que vão marcar, né, porque a tradução dos filmes, as legendas que a gente tem acesso, tanto quanto a própria dublagem, vai se basear nas traduções da Lenita, por isso que a identidade dos filmes no cinema também vão marcar, né, a identidade dos textos que a gente teve acesso antes dessa nova tradução. Mas certo, seguindo a nossa ideia do pônei saracoteando, a gente vai ter as figuras dos Rangers, né, dentro do Senhor dos Anéis. Se a gente for pensar, né, como se surgiu a palavra Ranger, fazendo uma pesquisa muito rápida, né, o Ranger seria um guardião de caça, um oficial juramentado de uma floresta cujo trabalho é atravessá-la e protegê-la. Também sendo um substantivo de agente de alcance, né? E lá em 1590 é um atestado, né, no sentido geral de um vagabundo, um andarilho. Em 1660, no sentido de um homem muitas vezes montado que policia uma área.
e também é uma unidade de combate de elite dos Estados Unidos, que é assim chamada desde 1942. Já lá no Tolkien, a primeira vez que vai surgir essas figuras, né, ele vai definir como: acreditava-se que possuem estranhos poderes de audição e visão, e que entendiam a linguagem das aves e dos animais. Vagavam à vontade para o lado sul e para leste. Quando apareciam, traziam notícias do mundo distante, contavam histórias estranhas já esquecidas, que eram ouvidas com muito interesse. Então são figuras que perambulam, que viajam pelo mundo, né? Obtendo conhecimentos e com essa conexão com o mundo da natureza, com o mundo, né, das entidades que rodeiam a natureza e as florestas. Mas, bom, se a gente vai seguir a ideia do Ranger, a gente vai ter no original, então, o Ranger. Na tradução da Lenita, a gente vai ter o Guardião. E na tradução nova, a gente vai ter a excelente, linda palavra chamada Caminheiro, né? Quando a gente tem a ideia do Caminheiro, se a gente for, antes de percustar sobre ela, eu vou ver a definição sobre Guardião. De maneira muito rápida, você vai no Google, pesquisa lá o significado da palavra. Aquele cuja missão consiste em proteger outra pessoa, guarda-costas, ou no sentido figurado, alguém que guarda, protege, salvaguarda outra coisa ou pessoa, protetor e guardião das tradições. Então, se a gente for fazer um sentido de reflexão, quando a Lenita opta pela palavra guardião, ela contempla até que bem o papel dos Rangers em Senhor dos Anéis. Porque eles não só vagueiam pelo mundo, como também são figuras que vivem um tempo acima dos homens normais, pela sua descendência númenoriana. Gente, olha esse frio. Pera aí. Que tem essa descendência númenoriana, né, e ao mesmo tempo guardam esse conhecimento por serem esses homens que vivem um tempo mais longevo. Então eles obtêm essas tradições e geralmente suas missões vêm de guarda e proteção. A gente fica sabendo disso principalmente quando é designado, né, a função dos Rangers protegerem o condado, conforme toda a jornada do Frodo começa a se estabelecer lá no começo do romance. E nós temos a palavra caminheiro, que enquanto adjetivo já significa aquele que anda muito, pessoa que caminha, igual caminhante ou viandante, ou recoveiro ou andarilho, né? Então a gente já vai ter o quê? Então os caminheiros são aqueles que andam muito, ponto. Já não se complementa mais nenhum outro significado que possa acarretar ou contemplar o que quis dizer no Ranger enquanto original. A gente teve uma outra possível tradução também da palavra Ranger, né, dessa figura icônica aí dos Meios Fantásticos, que é o Patrulheiro, né, que é colocado na 5ª edição de Dungeons & Dragons, que é um sistema de RPG de mesa, que vai definir eles como guerreiros da natureza. Os patrulheiros se especializaram em caçar monstros que ameaçam as margens da civilização. Já é outra maneira que complementa outra coisa, uma pessoa que patrulha, né, que protege, que guarda determinado lugar. Então a palavra caminheiro já causa esse certo estranhamento. Imagina então o contato de um leitor iniciante dentro de Senhor dos Anéis lidando com essa palavra. Fora o próprio viandante que também está ali, né? Eu fui dar uma olhada sobre o significado original e o trecho que eu cito é: mas nas terras selvagens além de Bri havia viandantes misteriosos. Gente, eu juro para vocês, no dia que eu estava lendo eu achei que tinham errado ali a digitação e estava faltando um J, porque eu achei que eram viajantes, mas eram viandantes. Fora isso, a gente vai ter também a polêmica escolha dos anãos, né? Por que que eles vão escolher os anãos também como o plural? Né? No original a gente vai ter escrito dwarfs, que foi a maneira do Tolkien diferenciar de dwarfs, né? Aquela palavra associada ao nanismo, mas também, coincidentemente, na mesma época que o Hobbit é publicado, a gente vai ter um filme muito famoso que vai sair nas telinhas de cinema que chama Branca de Neve e os 7 Anões. Então, para ele diferenciar os seus anões dos anões que estão associados ao longa-metragem da Disney, ele vai fazer essa troca de palavras. Quais são os argumentos para manter, então, a palavra anãos, segundo o próprio Ronald Kimsey, no site do Jovem Nerd? Trazendo para o português essa escolha estilística do escritor, optou-se por anãos. Kimsey também conta que, em certos momentos, o leitor vai se deparar com o termo ananos, que é um plural arcaico em português para a palavra anão, mas que essa será somente utilizado quando Tolkien original optou pelo termo dwarves, um substantivo do inglês arcaico para se refletir a mais de um anão. Então, dentro desses vários anãos, a gente vai ter essa escolha também, que causa estranheza, que causa certo afastamento do texto, ou uma certa quebra por uma palavra não tão costumeira de ser usada.
Certo. Se a gente for pensar, então, nessa adaptação de determinados nomes, a melhor figura que a gente vai ter também vão ser a dos orcs, né, que também são famosas dentro do imaginário fantástico, que no orcs no original, orcs na antiga tradução e orques na nova tradução. Qual é o argumento? Em seu guia, o Tolkien tem um guia, né, que é a nomenclatura para a tradução de nomes. Eles vão basear a sua argumentação dentro deste guia. Qual é o argumento? Em seu guia, que foi especificamente direcionado a línguas germânicas, como alemão, sueco e dinamarquês, Tolkien recomendou aos tradutores germânicos uma certa adaptação quanto ao termo orc, que deveria ser escrito orc, com K. Portanto, para a nossa língua, o termo foi aportuguesado para orque, seguindo o tipo de adaptação recomendada, mas no estilo de línguas românicas, como português, francês e italiano. Como orc é uma palavra em inglês, e a língua da tradução agora substitui o inglês como equivalente da fala comum, não faria sentido mantê-lo em sua grafia original. Com orc ou orques, mantém-se também a similaridade fonética com o original orc e orcs. Mas aqui fica uma contradição, né? A gente vai ter um outro pesquisador que se contrapôs bastante à nova tradução, chamado Eduardo Oliver, né, que era o atual dono do site Tolkien Brasil, que está fora do ar, o que é uma pena. E ele faz uma análise, né, sobre esse texto do Tolkien. Lá não se fala de nada que remete a uma tradução fonética, né? Ele está falando, o Tolkien sempre está puxando o argumento de uma tradução de sentido e significado, não foneticamente. Então temos os orques, outra polêmica decisão, né? E qual que foi o argumento para não manter ou não traduzir no sentido literal, né? Que eles colocarem o orques em vez de colocar o ogro. Porque o Ronald Kimms falou que o momento que eu colocasse a palavra ogro, e dessa vez o argumento faz sentido, para a gente não confundir com o Shrek dos filmes, segundo a fala dele no site do Jovem Nerd também. Mas outra escolha muito boa foi os Goblins, né? Vai se manter o Goblin na antiga tradução e vai se colocar Gobelin na nova tradução. Também outras figuras icônicas que, se a gente fosse fazer uma tradução literal do termo Goblin, né, a gente colocaria Duende, seria uma outra possibilidade. Qual é o argumento para o uso da palavra Gobelin? Né? Lopes explica que este caso não estava especificado no Guia de Nomes em O Senhor dos Anéis e que a mudança foi feita com base na própria origem da palavra. Existe uma palavra em grego e em latim para duende, gobalos e cobalos. Passou para o francês como gobelin e entrou do francês como o inglês como goblin. Diz: com essa trajetória linguística em mente, o Conselho de Tradução, que está tomando conta das novas edições da obra de Tolkien, pensou em como, historicamente, essa palavra teria sido inserida de acordo com a estética antiga da língua portuguesa. Como o encontro consonar BL é recente, optou-se por gravar a palavra como gobelin, usando o M no final, de acordo com as normas gramaticais do idioma. Então eles pegaram essa palavra e imaginaram como teria sido a sua trajetória dentro da língua portuguesa, o que também gera uma grande estranheza. Por que a gente tem essas estranhezas? Por que rola esse determinado afastamento, né? E algumas já contradições que a gente vai encontrar, certo? Se a gente consegue visualizar, né, o orc como essa palavra traduzível lá do inglês, que eles vão fazer toda essa trajetória da palavra para entender como orque, tem algumas outras contradições dentro da própria tradução. Por quê? Outra palavra que poderia então ter sido traduzida é a Balrog, que eles mantêm no sentido original. E não é uma palavra inventada pelo Tolkien, ou melhor, ela é inventada, inspiradas na palavra Bal de fogo e rock, né? Não sei como pronuncia em nórdico antigo, para juntar essas duas, que seria fogo e maravilha, né? E a gente vai ter também uma inspiração no Surtr, o guardião do Muspelheim. Então, é outra palavra que poderia ter sido traduzida, mas eles ignoram por completo. Então, a gente já tem uma tomada de decisões, uma metodologia que se contradiz dentro do próprio texto. Isso vai refletir na obra como um todo. Eles também vão frisar que essa nova tradução do Senhor dos Anéis vai trabalhar com sotaques. Então, a antiga tradução anulou-se os sotaques dos personagens, não tem diferença entre a maneira de um elfo falar, de um hobbit falar. Mas na nova tradução, por mais que eles criem esse compromisso, é um sotaque de conveniência. Como assim? Ele vai surgir, ele vai saltear conforme o interesse dos tradutores ou a complexidade do texto.
Então, em determinados momentos, Elrond tem sotaque, em outros momentos, quando ele tem um texto, uma fala mais longa, por exemplo, no próprio Conselho de Elrond, é anulado por completo esse sotaque. Por que são polêmicas essas decisões? Porque é o momento, gente, que se vocês fizerem um exercício muito engraçado, divertido, de vocês irem no Google e escreverem assim, significado da palavra gobelin, vocês vão encontrar um monte de tapeçaria no Google. Então, se a gente fizer um exercício de um jovem leitor ou de novos leitores que venham acessar a obra de Senhor dos Anéis, a gente vai ter, então, um afastamento ou uma estranheza que não permite o acesso a essa ficção, o acesso a um texto que nos faz fruir, né? Ela mais nos tira do que nos absorve por essa mudança. Ainda mais por a gente ter, né, um contato já fixado com essas palavras. A palavra orcs e goblins, no sentido original do texto, ela já é consolidada no imaginário ficcional. Por mais que tenham-se alterações conforme as obras, a gente não está mais num contexto da primeira vez que Senhor dos Anéis foi publicado. A gente já está no ano de 2022, essa nova tradução é 2019. O mundo ficcional, imaginário fantástico, já tem consolidado determinados termos. Então, no momento que você vai falar de um anão dentro do imaginário ficcional medievo, principalmente se for fantástico ou uma high fantasy, a gente não vai imaginar o anão da Branca de Neve. A gente vai sempre remeter ao próprio anão do Tolkien se manifestando nas outras obras. Se a gente for pensar nos elfos, se a gente for pensar nas figuras dos Rangers. Então, todo esse estranhamento provoca o quê? Um afastamento do leitor. Eles se comprometem a serem mais fiéis ao autor, a se aproximar do que o Tolkien quis dizer, mas eles complicam. E onde vem a dificuldade? Né? Eu não consegui separar no PowerPoint para vocês na apresentação, mas aí vem a coisa irônica, que argumenta a fidelidade ao autor. Existe esse livro aqui, eu estou mostrando na câmera para vocês, que é o Tolkien, uma biografia do Tolkien na Primeira Guerra Mundial, do senhor John Garth. E aqui dentro, gente, eu me deparei com as palavras caminheiro, eu me deparei com as palavras viandantes. Isso aqui é um trabalho acadêmico sobre o Tolkien. Então, onde está o argumento? Se a gente vai usar o termo caminheiros para se referir aos Rangers, e durante um momento que eu falo de pessoas que estão se locomovendo, eu falo que o Tolkien é um caminheiro nas trincheiras, lógico que eu estou fazendo isso como uma suposição, um exercício de reflexão, porque eu não tive contato com o texto do John Garth no original, mas imagino que esse processo vai se refletir nas outras obras que a gente vem a ter acesso, para eles manterem esse vocabulário que dificulta, que eu vou, não sei se é o termo mais correto, mas que elitiza o Senhor dos Anéis para um determinado nicho de leitores que afasta quem tem familiaridade, porque nós vamos passar por essa estranheza de já conhecedores da obra, tanto quanto os próprios leitores novos que vão se interessar por Senhor dos Anéis, que já é um texto mais difícil, não é tão... não é igual às ações das fantasias atuais, mas nos promove esse afastamento da obra. Então a gente tem aí uma retórica, né, que seria embelezadora. Eles embelezam um texto em busca de uma fidelidade à obra de Senhor dos Anéis. Então uma reflexão, né, sobre o caminhar da nova tradução aí, dos novos textos de Tolkien, como a gente lidar com isso. Sim, Stefano. Não, João, só para te avisar que seu tempo estourou, mas aí você pode, se for assim mais 2 ou 3 minutos, você pode terminar que tá tudo bem, tá bom? Ah, não, então só mais um minutinho só para encerrar o raciocínio, então. Obrigado pelo aviso. Então, gente, partindo desse enobrecimento, nessa reescritura, esse exercício de estilo, é sempre às custas do original, com o argumento de que o texto está sendo mais fidedigno, mais fiel, mas a tradução já se supõe uma perca, porque nós estamos traduzindo, a mensagem do original ela já está se perdendo, se a gente for considerar uma determinada essência da língua inglesa, né? Então, a gente precisa pensar nessa maneira de tratar o Tolkien com a maneira que o texto está escrito, que nos permita ter acesso sem elitizar, sem afastar um público novo, tanto quanto o público mais antigo. Por quê? Porque nós não vamos trabalhar com as novas traduções, ou no mínimo polemizar dentro dessas novas referências, né? Então a gente pensa nesse autor que vai ser traduzido, que causa um estranhamento para esses novos leitores. Então a gente vai ter esse conflito entre essa tradução servil, que aproxima o autor do leitor, tanto quanto essa tradução, entre aspas, fiel, que eles se comprometem. É uma pena aqui, gente, que, como eu disse para vocês, o Eduardo Oliver
né? Ele estava fazendo um trabalho magnâmico sobre as novas traduções, fazendo todo um trabalho em cima da origem da palavra orc, em cima da palavra goblin, mas o site saiu do ar, ele não está publicando mais nada no YouTube, mas quem quiser procurar no canal Tolkienista, que não é o da Cristina Casagrande, é outro canal chamado Tolkienista, na qual a gente vai ter 3 vídeos excelentes de 1h30 dele explicando e respondendo todas os pedidos e notas que a HarperCollins soltou sobre essa polêmica nova tradução. Fica aí o exercício de reflexão, gente. Espero que tenham gostado. Stefano e Sérgio, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado também por compor esse evento. Cido, uma boa noite a todos. Espero que tenha sido legal, gente. Bom, pessoal, eu agradeço a todos que apresentaram. Agora a gente tem 30 minutos para fazer a nossa sessão de debate. Eu gostaria de sugerir o quê? Que os ouvintes, ou seja, que nós que não, né, não nós os organizadores, eu, Sérgio e Cido, e também não os apresentadores, começassem se tiverem perguntas para algum dos apresentadores. Caso não existam perguntas das pessoas que estão só como ouvintes, aí depois disso a gente pode abrir para os apresentadores, tá bom? Então fiquem à vontade, se alguém tiver alguma pergunta já pode fazer e depois disso a gente vai continuar o debate, tá? Tem 30 minutos. Ninguém tem nenhuma pergunta? Bom, então vou abrir para os apresentadores que quiserem perguntar uma coisa para os outros. Se ninguém tiver também, eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou ficar para o final. Saracoteia aí, Stefano. Estou saracoteando. Ninguém tem também dos apresentadores? Eu tô esfriando um pouco para pensar. Então eu vou fazer minhas perguntas. Você tem pergunta? Sérgio, Cido? Não, acho que não. Pode fazer, Stefano. Posso fazer? Pode, Eu não sei, vai lá. o Lucas está aí ainda, o Lucas Novaes? Estou sim. Ô, Lucas, eu fiquei com uma curiosidade. Tem um momento que você diz assim, que a música é um trechinho da sua fala. Você diz que a música é relativa ao ar e a poesia se relaciona ao fogo. Eu queria saber se foi você que propôs isso ou se você tirou de algum lugar. Essa é uma relação que é proposta pelo Bachelard, pelo Fry e também principalmente o Bachelard. Ele faz muito essa relação naquele livro que ele trata, naqueles livros, na realidade, ele vai tratar sobre cada um dos elementos. Tem um Das elemento. psicanálises, né? Isso, de psicanálise. Tem um que é o Ar e os Sonhos, a Terra e os Devaneios da Vontade, a Terra e os Devaneios do Repouso. Eu esqueci o nome certinho, mas ele tem um livro para cada elemento e o da Terra ele faz com 2 livros. E isso, Psicanálise do Fogo. E em cada um desses livros ele vai propondo essas relações. Então já são relações já construídas. Eu só apliquei na leitura mesmo. Entendi. Obrigado. O William está aí também, né? Tô Do aqui. William, não é uma dúvida, William, é só uma sugestão, talvez você não tenha visto, talvez te ajude. Quando você disse que a mudança do nome, talvez ela marque, né, de Morgoth para Melkor, talvez ela marque uma mudança de estado, eu falo isso lá na minha dissertação, não sei se você teve a chance de ler. Não, eu li só por cima. Que aí eu digo que toda mudança de nome em Tolkien marca necessariamente uma mudança de estado
de poder ou de localização geográfica da personagem. Talvez se interesse por alguma coisa. Não está aprofundado, mas pode ser um começo. Posso fazer um adendo? Claro, estamos no debate, todo mundo pode falar. De cabeça, que eu me recorde, Melkor é no idioma dos Valar, enquanto Morgoth é já o termo élfico em Quenya. Então, eu acho que é uma diferença mais tribal mesmo, cultural. A gente tem poucos registros da língua dos Valar, mas alguns deles são os nomes dos próprios Valar. Então, entre eles, o nome dele era Melkor, e Morgoth passa a ser a terminologia dos elfos, que acaba sendo adotada pelos homens também, porque, enfim, né, é uma tradição, os homens historicamente surgem depois dos elfos na Terra-média, eles acabam adotando o nome Morgoth também. Então, mas essa ideia da língua dos Valar não foi abandonada? Porque, se eu não me engano, Agora, questão canônica, eu não me recordo se a língua dos Valar já chega a entrar no Legendarium ou se faz parte da mitologia pré-Legendarium, o Cottage of Lost Play. é porque eu acho que ele acabou abandonando essa ideia mais pra frente. Porque, se não me engano, ele tem uma carta que ele fala que a linguagem também é como se fosse a mesma coisa da adoção do Hroa, né? É a adoção de um corpo físico para ser parecido com os filhos de Ilúvatar. Se não me engano, a ideia da linguagem também ele acaba indo nessa direção mais para frente. Se não me engano, eu vi numa carta. Ah, Mas certo. aí, especificamente pro Melkor, eu não vou lembrar. Ah, ô Samuca, aproveitando, cara, você tava falando sobre a questão da queda de Gondolin, dá uma olhada depois, viu? Que explora muito bem esse pré-legendário. Tem uma parte aqui inteira dedicada só à formação do conto de Gondolin, momento que ele começa a canonizar, né, a pensar realmente a Terra-média enquanto Terra-média. É um livro muito legal, tenta achar no original, que a tradução é bem polêmica em outros aspectos, no sentido de juízos de valores, que eu não sei se estão no texto original ou se estão na tradução, essa é a dificuldade de eu não ter lido ele no original. Então tem algumas partes um pouco difíceis de digerir. Mas vale muito a pena nessa parte que trabalha com essa origem do Legendarium, com a parte desse universo de fadas que o Tolkien trabalhava. Só uma sugestão. Ah, sim, claro. Eu confesso que esse é um dos pecados tolkienianos que eu tenho que pagar ainda. Essa obra já está no arsenal de referências há muito tempo, mas eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo. E, claro, se possível, ler no original. Mas se quiser emprestado, só falar também. Eu tenho uma dúvida, acho que pode ser para o Samuel, para todos aqueles que entendem muito mais do assunto que eu. Há diferenças significativas das narrativas, tanto de Beren Lúthien, quanto da queda de Gondolin, quanto dos filhos de Húrin. Há uma diferença significativa daquela que está disposta no Silmarillion para essas versões que são publicadas separadamente? Excelente pergunta, Lucas. O que acontece? O que é o Silmarillion, né? O Silmarillion, ele é um processo de editoração do Christopher Tolkien com um outro escritor de fantasia canadense também, que eu não me recordo o nome, mas, coitado, ele é sempre esquecido, ninguém lembra dele. No sentido de que não existia, no período da publicação do Silmarillion, em 77, ainda a intenção de publicar todos os escritos inéditos de Tolkien. Então, o que acontece? O Christopher, ele faz paráfrases, digamos assim, de cada uma das histórias antigas que vão compor todo o Legendário. Tanto é que a gente tem a divisão em capítulos, né? Abarcando cada uma das narrativas. O que acontece é que, com o sucesso editorial do Silmarillion, ele vê que há um interesse do público por ler esses textos antigos do próprio Tolkien. Que aí surge os Contos Inacabados em 80, que ainda, né,
o próprio nome ele já diz, né? Vão ser contos inacabados, então ele já mostra para os leitores que vão ser histórias, né, que vão situar em pequenos fragmentos, né, não vão trazer a totalidade das narrativas, que aí tem um sucesso e vai desembocar na publicação dos 12 volumes do History of Middle-earth. Esses volumes individuais dos 3 grandes contos, eles trazem as diferentes versões em diferentes etapas da vida que o Tolkien vai escrever sobre esses mitos. Então, a gente vai ter as versões que ele escreveu na sua juventude, do pré-legendário, e até as versões que ele estava escrevendo no final da vida, beirando aí dos anos 70, já depois da publicação do Senhor dos Anéis, ele ainda estava voltando. Então, a gente tem muitas diferenças entre as próprias versões, em questão até de terminologia. Por exemplo, a gente tem numa das versões da balada de Leighton, de Tinúvil, aliás, em que o Sauron ele é chamado de Thu, e ele é um gato gigante. E isso acaba depois sendo até, de certa forma, incorporado no Silmarillion, que fala que o Sauron muda de forma para a forma de lobisomem, de vampiro, etc. Né? Mas originalmente o Sauron ele era esse gato malévolo chamado Thu. Então, sim, a gente vai ter várias versões. Existe até uma versão em que o Beren chega a ser até mesmo um elfo, era um romance entre elfos. E ele, a posteriori aí ele vai fazer essa mudança de raça. Então, sim. E uma questão pessoal aqui, para mim, esse que faz o filé mignon da gente ler esses 3 grandes contos. Por quê? Né? Porque assim como as próprias narrativas mitológicas, né, a gente tem diferentes versões, né? Eles eram contados por diferentes povos, que falavam até diferentes línguas. Então, a gente tem várias versões de vários mitos, né? Então, por isso, para mim, só engrandece a obra, né? A gente vê como se fossem manuscritos recolhidos de diferentes pessoas contando, né, versões diferentes da mesma história maior, né? Uma correçãozinha só, é que você confundiu 2 Saurons. O primeiro Sauron era o Senhor dos Gatos mesmo, mas o nome dele era Tevildo. Tu é quando ele foi transformado no Senhor dos Lobisomens. Isso, verdade. Perceber como que ele foi virando uma coisa aleatória até virar um zoião. Nos filmes ainda foi virar o zoião, né? Eu agradeço muito, viu? Muito obrigado. Eu tenho mais coisa para falar, gente. Na verdade, é dúvida. Olivia, quando você colocou a comparação de Aragorn com Frodo, a Humanitas, né? Aí você coloca assim o Frodo como Terra-média. Aí minha pergunta para você é: será que ele não foi fazer tudo aquilo por amor ao condado? Também, eu tinha pensado nisso também. E o restante da Terra-média? Assim, como ele vai salvar alguma coisa se ele nem conhece? Eu tinha pensado, mas aí eu também pensei, tem os elfos e tudo mais, mas sim, faz sentido, sim, já que ele não conhece, é que eu tinha pensado, dada essa proporção, mas sim, pensando melhor como ele não conhece, né, e sem falar também que ele está sempre pensando no condado, né, durante toda essa viagem que ele faz, ele está sempre pensando como Sam, em voltar para lá e tudo mais, apesar de que quando ele volta, ele não se sente mais parte daquele lugar. Mas sim, é uma boa observação. E o restante não é dúvida, é só para o João infartar mesmo. Dá uma olhada, João. Ele vai infartar muito. Olha, cara, isso Não, que você calma tem aí. aí, pra você ter noção, eu fui dar uma olhada Olha na a internet. tradução. Deixa eu ver, como que é o nome? Na tabuleta do pônei empinado. A tabuleta ficou bom, o empinado continua ruim. Aqueles cara. Gente, uma dúvida que eu tenho para todo mundo que apresentou aí, principalmente pra galera que tá lidando com essa parte mais dos personagens, né? Vocês têm mais referências ou estudos que espectram, ou pelo menos trabalham um pouco mais centralmente na figura do Aragorn, ou não? Vocês têm referências que trabalham com esse personagem? Mais coisas sobre? Eu conheço uma dissertação, só que ela trabalha a figura de Aragorn comparando-a com outros heróis épicos.
Se você quiser, eu posso te passar. Não sei se vai ser de grande ajuda. E também tem essa do Robert E. Morse, que eu citei. Ele também tem um capítulo só sobre o Aragorn, mas também nessa perspectiva de comparação. É o que eu lembro aqui agora, assim. Perfeito. Se você conseguir me mandar depois, Lívia, eu ficaria muito agradecido. Ô, João, você pode achar também na sala de estudos clássicos da FCL, tem lá o da Luz Pepe de Soares, né? Ressonâncias Homéricas em The Lord of the Rings. E aí tem as virtudes do herói grego, tudo, e as comparações com Aragorn. É bem legal. E a outra coisa que você falou da tradução, que eu acho uma imbecilidade, eu até separei aqui, ó. Isso aqui é a introdução dessa edição aqui, do próprio Tolkien. Ele diz, olha, orc não é uma palavra inglesa. Orc é a forma hobbit do nome, dado naquele tempo. Então é uma corruptela da linguagem dos hobbits, não é uma palavra inglesa, não tem que traduzir. Não, então, e o argumento que eu achei que ia ficar um pouco difícil de explicar na apresentação, que foi o mais engraçado, é que eles traduzem pela ideia de que O Senhor dos Anéis é uma tradução em si, né? Uma tradução do livro vermelho, e a ideia dele é uma tradução de uma tradução, só que você fica, gente, o texto está essencialmente em inglês, tá ligado? Tipo, por mais que o Tolkien faça essa espécie de metaficção, é um texto em inglês, tá escrito em inglês, tá ligado? E tem toda aquela parte da nomenclatura que o Tolkien faz, que não tem a citação para traduzir orc, a não ser especificamente para um caso específico. Então eu tava dando uma olhada que eles têm muito hábito de pegar uma regra, a exceção da regra, e essa exceção se tornar a regra, entendeu? Eles pegam, tipo, uma vírgula, então eles vão utilizar o argumento para tradução do nome do Maggot, né? Para velho Maggot, que está específico lá na nomenclatura. Eles pegam aquilo e generalizam para toda a composição da obra. E o que eu vejo mais problemático é esse lance deles expandirem essa ideia de tradução para outras obras que não é um texto do Tolkien. Então, tipo, você tá lendo essa obra aqui da Primeira Guerra, tá lá citando um viandante, tá lá caminheiro. Você fica assim, Jesus amado. Gente, é sério, eu fiz exercício no Google para tentar caçar o significado das palavras, tipo, bagulho idiota, assim, escrever gobelin, não aparece. Orques não aparece. Aí você imagina um adolescente que tá lá lendo e fala, nossa, deixa eu ver aqui no Google. E se você escreve Gobelin Senhor dos Anéis, só vai aparecer artigo ou de gente descendo o pau na nova tradução, desculpa a palavra, ou de gente, o grande trabalho da nova HarperCollins. E fora eles colocarem como os únicos verdadeiros leitores de Senhor dos Anéis, né? Então todos nós aqui, gente, desculpa falar essa verdade para vocês, mas a gente não leu o Senhor dos Anéis de verdade, só eles. Fica aí a polêmica. Falando em tradução ruim, eu tive o desprazer de ler essa, ó. Nossa, essa é nova? Não cheguei a ver. Essa daí eu vi muita gente falando mal da tradução. Entrar dentro, sair para fora, de manhã cedo. É difícil. Bom, eu não tenho mais nada para discutir. Vocês têm mais alguma coisa aí, pessoal? Eu viraria a noite falando mal da nova tradução, só isso que eu gostaria de falar. Aproveita, tem um tempo ainda. Gente, eu vou precisar sair porque eu preciso ainda ministrar mais 2 aulas daqui a pouco. Então, Bom, podemos encerrar, então? eu queria cortar o prazer de vocês aí de poder Não, falar. então vamos encerrar, porque acho que todo mundo já falou tudo. Agradeço ao Sérgio por ter ajudado aqui a gente ter feito junto o simpósio, a todos vocês que apresentaram, a todos os ouvintes, ao Cido por ter organizado o evento, ter aberto esse espaço para todos nós. E é isso, gente. Muito obrigado. E parabéns para todos nós. Boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Parabéns a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.